Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de enfermidade e doença. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, os zelotes, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Esta passagem é a vocação dos apóstolos. E os apóstolos receberam uma vida nova quando entraram na faculdade de Jesus. E fundada neste alicerce, a Igreja Apostólica foi fundada sobre os apóstolos. Nós somos uma igreja apostólica. Nós fazemos parte desta igreja e nós somos testemunhas das graças e das bênçãos que vêm. E também nós fomos chamados, escolhidos. Nós temos uma vocação, porque nós também somos enviados em missão pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja conserva e transmite com o Espírito Santo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa querida igreja continua hoje em dia. E Jesus diz para cada um de nós: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então, nós podemos ser ministros de uma nova aliança, ministros que pertencem a nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ser embaixadores, servidores de Cristo e transmitimos os mistérios para as outras pessoas. E o mais importante é que Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Então todos nós temos uma vocação como cristãos, e entendido que Ele vai estar dentro de cada um de nós. Interessante que Jesus chama cada um de nós pelo nosso nome, não é? Para fazer algo concreto, onde nós estivermos, ou talvez em outros lugares também. E a graça dele é suficiente. Jesus me chamou quando tinha 18 anos. Terminando o colegial, Jesus me chamou para ser missionário jesuíta, não é? Para ir para outros países, para aprender outras línguas. Jesus me chamou para ser sacerdote e para ser evangelizador. Jesus me chamou para fundar uma produtora de televisão que passou a ser um canal
de televisão, é uma rede. Jesus me chamou e continua chamando para algo concreto. Estamos dizendo que o divino move e chama o humano para fazer alguma coisa concreta. Como chamou os apóstolos, como me chamou, como chamou irmã Luísa e cada um de vocês. Nós podemos ser instrumentos de Deus. Cada pessoa, uma pessoa missionária, serva de Deus. Jesus disse, chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. E ele disse, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Quer dizer que ele nos deu poder para até mandar embora os demônios, poder para curar e libertar todo tipo de doença e enfermidade, mas de um modo especial, ele nos dá poder para anunciar o reino de Deus, que está próximo. Que o rei, que se chama Jesus, quer estar tão próximo de cada um de nós, tão íntimo de cada um de nós, que ele vem para morar dentro de cada um de nós. Agora, é necessário entender o reino de Deus. Quer dizer que é Deus que toma conta, não é? Entendido que cada pessoa deveria se entregar a Deus, para Deus reinar, tomar posse da pessoa humana. O reino de Deus está próximo. Você quer que Deus reine sobre você de uma maneira radical? Você gostaria de ser do Senhor Jesus, não é? E uma vez que o reino de Deus, que o rei vem para morar dentro de você, você e o rei vão fazer muitas coisas. Muitas pessoas são omissas e não fazem o bem que poderiam e deveriam fazer. Você concorda comigo? Ele me chama para trabalhar e não trabalho. Para anunciar que o reino de Deus está próximo e não anuncio. Para orar com as pessoas, impondo as mãos, as minhas mãos junto com as mãos de Jesus, e a gente não impõe a mão e não diz vamos orar juntos. É isso. Nós temos oportunidade também de expulsar o mal. Ele fala assim, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. O que você acha? Você quer? Qual é a sua resposta? Eu não sei. Eu vou ficar na minha. Eu estou confortável na minha casa. Eu me dou com a minha família e só isto. Mas a messe é grande, os operários são poucos. E você poderia falar para as outras pessoas, anunciar o reino de Deus, Jesus Cristo o Rei, para aquelas outras pessoas. Você poderia ser missionário também, em missão para outros lugares, não é? Você poderia se aprofundar na boa notícia, na Bíblia, entender mais profundamente como Deus é Pai e ver o amor de Deus através de toda a natureza. Que beleza, louvado seja Deus. E ensinar as outras pessoas a passar a ser adoradores, louvando, amando, glorificando o nosso Deus de uma maneira maravilhosa. Será que é possível? Jesus chamou os 12 discípulos
E Jesus agora está chamando milhares e milhões de pessoas agora. E as pessoas não escutam esta chamada, esta convocação para servir e anunciar. Certamente é necessário que o Divino Espírito Santo venha sobre cada um de nós, para nos dar um zelo pela evangelização, um entusiasmo, a vontade de aproveitar das ocasiões e de falar, anunciar, evangelizar. Diz Jesus, é como lançar a semente. E você lança a semente e nem percebe depois o que acontece. É para você ser testemunha. Você já experimentou Deus? Fez bem para você? Por exemplo, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus fez bem? E você tem a obrigação de falar que Jesus está vivo, impondo as mãos e tocou profundamente em você. Para de ser uma pessoa omissa, acomodada. Servo que não faz, que não serve, não vale. A messe é grande e os operários são muito, muito pequenos. Deus pode te usar. Sim. De maneiras que você nunca imaginou. Na primeira leitura, nós temos o José no Egito. Não é, ele foi mandado embora pelos irmãos dele, foi levado para o Egito, e ele passou a ser governador, e ele passou a ser um ministro de Deus com os próprios irmãos que traíram, que jogaram ele no poço, ou que venderam para o povo lá do Egito. E no fim de tudo, José conseguiu ajudar os seus irmãos e perdoá-los. Deus tem um serviço muito importante para cada um de nós. Vocês acreditam? Acreditam? Somos instrumentos de Deus. Somos como a chave de fenda, como um instrumento só. E Ele quer fazer maravilhas através de cada um de nós. Abaixe sua cabeça.